Nada de novo, né? A gente já tem a relação dos convocados, até porque eles vão viajar, né? Mas não tem nada de novo. Pode colocar na tela, por favor, produção, a lista de relacionados do Atlético, mas a gente não tem muito o que destacar, né? A surpresa não, né? O retorno certo é mesmo o Juan, cumprindo suspensão automática, Juan Tressoldi de volta, e as duas ausências que continuam a ser ausências, porque esses fazem parte, sim, da relação principal. Um deles até foi titular na final do Campeonato Mineiro. Cissé com corte profundo e Alexander ainda em recuperação, né, no trabalho para adquirir ali um condicionamento físico maior. Esses dois jogadores não viajam. De resto, Dimara, nenhuma surpresa. Então, não participam da relação esses dois meio-campistas, e o Juan Tressoldi está de volta. Embarque por volta de 18h15. Daqui a pouquinho, ao Rio de Janeiro. A turma dorme no Rio, acorda amanhã para o jogo. Tomara que acorde fora de casa no Campeonato Brasileiro. Ô Lélio, o treinador disse que ainda não tinha encontrado seus 11, não tô errada, né? Aí tá, a relação toda aí pra você acompanhar, essa que o Leandro Colombo já passou. Ô Lélio, o treinador disse que não tinha encontrado os 11 depois do jogo do São Paulo, né? Que ainda tem muita coisa... Perdão. E o Vitor Hugo continua fora, zagueiro. O Vitor Hugo também continua de fora. Que ele não tinha encontrado os 11. Você tá achando que ele vai fazer alguma coisa muito diferente do que do jogo do São Paulo? É uma pergunta difícil de responder. Difícil, né? Mas se ele mantiver a tendência dele, ele vai fazer algo diferente. Se ele jogou com uma linha de 4, né, no jogo contra o São Paulo, pode ser que ele volte com os 3 zagueiros, tendo aí uma oportunidade para o Lianco, né? Quem sabe? Sim. O não Lianco sei. Pode ser. O próprio Juan também vai estar de volta depois de cumprir suspensão. Não sei, Dimara, mas... Não sei, só se fosse ali realmente no sistema defensivo. Por exemplo, o Coelho não teria muito motivo para sair, embora... Na minha opinião, não tenha jogado muito bem contra o Vitória, mas ele deu uma melhorada no jogo contra o São Paulo, pode ser mantido. A gente até falou ontem, né, que chegamos à conclusão de que ele ganhou a posição do Dudu. Sim, isso eu acho. Isso é fato, né? Então, vamos aguardar. Scarpa, por exemplo, nem entrou no último jogo. Não. Complicado. Eu tô achando que o time ele tá quase encontrando, viu? E esse menino Tomás Pérez parece que vai ganhando a confiança dele. É verdade. E você, Seabra, você fez esse jogo do São Paulo. Você acha que ele já tá próximo de achar o time? Olha, eu acho que a não ser com a volta do Tressoldi, que vai cumprir suspensão contra o São Paulo, acredito que deve retomar a posição titular, ao lado do Ivan Roman também. Aí vem aquele negócio, quem joga pela direita, quem joga pela esquerda, olha, se adaptem aí, eu acho que dá pra fazer isso e já fizeram, inclusive não vejo grande problema não. Fora isso, sai Alonso e entra o Tressoldi, pra mim o time é o mesmo que jogou contra o São Paulo. Eu acho que o Barba ficou, vou dizer satisfeito, mas ele gostou do que viu. Ele acha que o time... E o torcedor que foi, a gente da imprensa que estava lá, eu comentei o jogo, a gente também gostou do que viu, o torcedor também gostou do que viu, porque foi um Atlético que não estava sendo, né? Foi um Atlético que o Atlético não estava correndo, não estava mostrando nada. O Atlético na Bahia contra o Vitória foi um time completamente apático, assistiu a vitória dentro de campo e aceitou de boa. Contra o São Paulo foi diferente, assim como foi contra o Inter também, um time que fez 1-0 de cara com o Coelho, depois se acomodou e ficou assistindo o Inter jogar e o Everson pegando tudo e mais um pouco. Contra o São Paulo já foi diferente. Então, se a atitude foi diferente, não vejo muito por que mudar. E agora, vamos ver, né? O Ivan Roman não só fez o gol, como jogou muita bola. Também. A gente votou no Preciado, porque o Preciado fez uma partida de altíssimo nível. Acho que foi meio surpreendente também, né? Os dois, aliás, eu falei, olha, um vinha sendo muito criticado com justiça, né? Porque estava muito mal, e deu a volta por cima e jogou muito, que foi o Preciado, e o outro não estava tendo chance nenhuma. E entrou e mostrou, e falou, olha, eu tô aqui, e aí, vai me dar chance mais não, e tal, que foi o Ivan Roman. O Tomás Pérez, eu acho que ele vem dando sinais. Acho que pode ser alguma coisa boa ali no meio de campo. Acho que é o mesmo time, não tenho certeza, mas pelo menos a pegada tem que ser a mesma, né? Mas Leandro Colombo vai facilitar a vida de vocês. Arte das escalações na tela, este é o time do técnico Leandro Colombo.
Ele tem esse direito, né? Antes do jogo. Eu não tenho essa pretensão. Mas antes do jogo você pode. Vamos lá. O que eu tô imaginando? Aí, Seabra, você disse corretamente, ó. Ivan Roman ou Júnior Alonso? Primeira dúvida ali, ó. Everson, Preciado e Juan? O Juan vai voltar, não tenha dúvida nenhuma, é o zagueiro titular do Atlético. Você acha que o Preciado vai ficar? Preciado continua pela partida que fez. Ivan Roman ou Alonso? Tem a questão do pé dominante. Canhoto, Alonso, pode ser a preferência do Eduardo Domingues para uma saída de bola, para tentar jogar no contra-ataque, ter um jogador que tenha um passe melhor, em que pese eu não concordar nunca, né, com a continuação, com a manutenção do Alonso, mas acredito que pode jogar sim o Alonso por ali. Renan Lodge, Thomas Pérez, Alan Franco, Vitor Hugo, Coelho e Hulk, isso pra mim não muda. E uma outra dúvida é em relação ao Cassierra, porque tá mal também, mas Cassierra, vamos lá, alguns detalhes. O Paulo Brax dá a sua entrevista coletiva na semana passada e diz que o Cassierra, por muito pouco, ele não foi relacionado para jogar contra o Vitória, sentindo algo, não me lembro se no pé direito ou no pé esquerdo. É relacionado mesmo assim, não joga bem. Outra partida contra o São Paulo, novamente não tem uma boa atuação, é sacado durante a partida. Quem entra no lugar dele, o Bernard, que dá uma pré-assistência, um cruzamento para o Alan Franco escorar e depois o Ivan Roman cumprimentar para as redes. Pode ser o Bernard? Difícil imaginar num jogo do intenso Fluminense, time do Zubeldia, mas não descartaria essa hipótese. Não tendo plenas condições físicas o Cassierra, e o Eduardo Domingues disse novamente que precisa dos seus atletas com 100% de condição física, talvez possa pintar aí o Reinier, porque tem dado conta e tem mostrado-se uma ótima opção? Não, mas é o jogador que mais se aproxima do que faz o Cassierra. Então, fica essa dúvida em relação à zaga, se mantido o esquema com 2 zagueiros. Sinceramente, acho que há uma boa tendência dele continuar com o Alonso e mesmo com o gol mandar o Ivan Roman para o banco. Injusto. E tenho seríssimas dúvidas em relação à permanência do Cassierra como referência por uma questão técnica e também física. Só para ser chato com o Colombo, o Bernard entrou no lugar do Pérez. Quem entrou no lugar do Cassierra foi o... Ah, é verdade. Foi verdade. O... Dudu. Foi Dudu, perfeito, exato, verdade. Não concordo com a memória. Eu só queria te corrigir. Tem que ter seu dia, pode ir embora agora, Léo. Tem um detalhe, né, Colombo, que até o Lélio a memória do Lélio também vai nos ajudar. A gente estava falando no jogo contra o São Paulo, o Atlético no jogo contra o São Paulo entrou com 4 jogadores brasileiros, né? Exato, Everson, 7 estrangeiros. 7 estrangeiros, Everson, quem mais que era? O Renan Lodge, Vitor Hugo e Hulk. Ele tem 9 estrangeiros, né? Então, mas os 7 está. Eu, sinceramente, Léo, não me lembro da história do Atlético de ter tantos estrangeiros ao mesmo tempo. A gente comentou sobre isso também na redação, né? Que a gente ficou contando quantos estrangeiros. É muita coisa, gente. É muita coisa. Eu sou contra isso. Eu não. Se fala muito, eu não sei. Eu estava assistindo uma entrevista de um treinador. É contra isso? Eu sou contra essa abertura dessa quantidade de estrangeiros. Nada contra os estrangeiros. Eu não quero saber se o cara é brasileiro, egípcio, japonês. Pra mim, tanto faz. A questão pra mim é que você tira a oportunidade. O garoto da base olha isso aqui e fala, vou subir nunca, né? Ou imagina, eu falo espanhol e vou jogar. O Pacini, tudo bem, ele é reserva do Lodge, mas imagina um garoto que tá lá, sei lá, na zaga. Ele tá vendo lá o Ivan Roman, o Alonso, o Thomas Pérez, o menino, o volante da base, contratou o Thomas Pérez, lá na frente, Cassierra, Coelho, e tem Minda. Eu não vou subir nunca, né? Essa quantidade de estrangeiros jogando aí. A não ser que seja fora de série, né? Não sei se a gente não tá no futebol brasileiro. A gente já... Semana que vem, né? Que tem data FIFA. Durante a Copa do Mundo vai ter muito pra falar sobre isso. É igual um dia. FIFA. E também na data FIFA. É igual eu já tinha falado. Eu conversando com o Emanuel Carneiro, eu volto a repetir. Sim. O que também chama atenção é o Galo mais um ano sem um titular feito em casa. Também. Isso tradicionalmente o Atlético sempre teve. Sabe? Era um zagueiro, era um volante, ele tinha. Se fosse o Bernard, né, Léo? Mas o Bernard ele já não é titular e já não é tão menino assim, né? Diga assim, porque nesse time ele já saiu, já voltou e tal. Que fosse ele o titular, né? Pelo menos ele foi feito em casa, mesmo que ele tenha saído. Você formava. Então, agora, vai ficar toda essa expectativa pro Sub-17. Mas realmente, assim, você sabe qual que é o problema, Colombo? Igual o Arsenal teve um dos maiores times da Premier League.
Tirando, nem lembro se o Cima era titular mais do time. Acho que era o Lehmann, que era o goleiro alemão. Era um time de portugueses e franceses. Os Invincibles, né? Né? E tinha aquele holandês ruim de bola também, né? Que era o Dennis Bergkamp. Jogou nada. Nada. Mas ele era um time todo estrangeiro. Mas beleza. Era só cara bom de bola. Olha, agora, o Minda, por exemplo, ele tem muito que provar, por exemplo, que ele vai ser, assim, muito superior a por exemplo, nem são da mesma posição, tá? Mas só pra contextualizar, do que o Cauã Soares. Perfeito. Sim. Perfeito. Sim. Que é o centroavante que eu tô louco pra ver jogando pelo Atlético. Exato. O Cassierra já mostrou mais do que ele fez no Campeonato Mineiro? Não. Fez, sabe? Eu queria ver o Cauã Soares jogando. E é uma premissa, e aí juntaram-se, né? Paulo Brax, Rubens Menin, todos para fazer posts em relação ao objetivo de utilizar a base, Lélio. Na relação, com a exceção, claro, do Gabriel Delfim e do Pedro Cobra, 2 goleiros, só o Pacini advindo da base. Só. Mas né? Olha, ele Verdade. já me lembrou um negócio interessante sobre essa coisa de estrangeiros. A Itália, um tempo atrás, não tem tanto tempo, né? Abriu o limite praticamente todo e tal. Tinha time lá que não tinha nenhum italiano em campo. A Inter joga basicamente sem o italiano. E o que aconteceu? Aí a seleção italiana, o que aconteceu com ela? Tá se arrastando aí pra tentar qualquer coisa. Já não foi pra Copa e tal. E aí? Assim, coincidentemente ou não, eu acho que isso tem a ver. Mas é uma discussão pra ser mais longa, né? É verdade. Então tá aí os possíveis... Eu falei o Fluminense, né? Quer que volte? Volta aí. E fala do Fluminense também, por favor. A gente falar do time do técnico Luiz Ubeldia, deve ter um reencontro sim com o Guilherme Arana, ó. Fábio, Samuel Xavier ou Guga... Gente, tem encontro com muita gente, né, amor? Qualquer uns dois aí é encontro. Hein? Gêmeos, posso terminar, Ciabra? Gêmeos, Opa. Ignacio e o Guilherme Arana, Hércules, o ótimo Martinelli e o excelente Lúcio Acosta, Savarino, Canóbio, Rodrigo Castilho ou Kevin Serna é o provável time do técnico Luiz Ubeldia. E valer a lei do ex, danou-se tudo, né? Além do Fábio, né? Rival de anos. Olha, gente. Sei não. Né? Muita gente. Mas o que o atleta tem que fazer é jogar bola, né? É isso que importa neste momento. E mais nada além disso. Deixa eu dar um recado aqui, depois nós já vamos para as escalações aí, possíveis escalações de Cruzeiro e Santos com Rafa Nobre.